Bom dia, galera! Preparados para mais uma aula de geometria analítica? Pegue o seu lápis, pegue o seu caderno. A aula de hoje extremamente importante. Aula sobre retas perpendiculares. Você tem que ser bom em retas paralelas e em retas perpendiculares, tá? Retas paralelas está lá na aula 13. Se você não viu ainda, vai lá, corre, assista essa aula. E a aula de hoje, a aula 14, retas perpendiculares. Vamos lá. O que são retas perpendiculares? São retas que fazem ângulo de 90 graus entre elas. Então eu tenho aqui um ângulo reto, retas perpendiculares. Quando isso ocorre na geometria analítica, o coeficiente angular de uma delas multiplicado pelo coeficiente angular da outra dá sempre menos 1, tá? Dá sempre menos 1. Isso que é conhecido como condição de perpendicularidade. E eu não vou fazer demonstração aqui porque eu sei que tem aluno que não gosta muito. Então eu gravei em outro vídeo, tá lá. Só você clicar aqui, você assiste a demonstração completinha desta importantíssima condição, tá certo? E se você não está muito preocupado com isso, bola para frente, vamos lá. O que você tem que saber? Tem que saber isso aqui muito bem sabido, tá certo? Não pode esquecer nunca. É isso que define para gente se duas retas são ou não são perpendiculares. Isso só ocorre se elas forem perpendiculares, tá joia? Esta condiçãozinha aqui, ela é mais teórica. Como assim? Você vai usá-la nesse formato quando você quer mostrar que os ângulos são retos, quando você quer provar alguma coisa nesse sentido. No dia a dia dos exercícios, eu prefiro uma forma um pouquinho mais prática, que é exatamente isso, só que a gente isola um deles no primeiro membro e manda o outro para o segundo membro. Então vai ficar menos 1 dividido pelo MR. Na prática, o que significa isso? Que o coeficiente angular de uma reta é o oposto do inverso do outro. Você inverte e troca o sinal. Este é o nosso mantra, tá? Você repete isso mentalmente a todo momento. Inverte e troca o sinal. Inverte e troca o sinal. Como assim? Vamos praticar essa técnica. Que técnica é essa? É para que você obtenha o coeficiente angular da reta que seja perpendicular à reta dada e que você conhece o coeficiente angular. Então, pega o seu caderno, pega o seu lápis, tente fazer esses 4 itens e aí você vem aqui conferir. Fez? Então vamos lá. Lembre-se sempre que a ideia é fazer isso direto, fazer isso de cabeça, lembrando que inverte e troca o sinal. Então, se eu tenho o meu número 2, inverte o 2 dá meio. Troca o sinal, menos meio. Menos 1, inverte o menos 1. Inverte o menos 1 dá menos 1. Troca o sinal, fica 1. 2 terços, né? 2 terços. Inverte a fração 2 terços, fica 3 sobre 2. Só que você troca o sinal. Aqui é negativo, vai ficar positivo. 3 sobre 2. Tá bom? E essa última? 1 quarto, inverte, fica 4 sobre 1, só que troca o sinal. Então vai ficar menos 4 sobre 1, que é a mesma coisa que menos 4. Tá joia? Pegou o jeito? Insisto com você, você tem que praticar para isso aqui ser uma coisa com total desenvoltura, para que você faça isso sempre que você precisar, sem ter que ficar pensando, parando, fazendo conta no cantinho. É fazer com desenvoltura. É importantíssimo isso. Tá bom? Como também é importante outras técnicas, né? Lembra que na aula 13, na aula de paralelismo, nós vimos o feixe de retas paralelas? Acontece a mesma coisa com retas perpendiculares. É uma técnica sensacional para que você possa lidar com as retas na forma geral. Como assim? Da mesma forma que o paralelismo, o perpendicularismo precisa de uma referência. Não existe perpendicular a nada. Não existe paralela a nada. Perpendicular a alguma reta, paralela a alguma reta, que a gente chama de referência. Tá? Se a nossa referência estiver na forma geral, não há necessidade de você obter o coeficiente angular. Ah, mas eu quero. Tudo bem, tudo bem. Nós estamos num país livre e você pode fazer o que você quiser, mas não há necessidade, tá? Por que não? Porque você pode montar a equação do feixe de retas perpendiculares. Então vamos só lembrar. Quando era retas paralelas, na aula 13, se você não lembra, corre lá, assiste de novo. Se você não assistiu, é hora de assistir. Para montar o feixe, a gente copiava o coeficiente do x, fazia um outro x com o mesmo coeficiente, copiava o coeficiente do y e abria uma incógnita
para nosso termo independente. No caso das perpendiculares, lembre que o nosso mantra é inverte e troca o sinal. Inverte e troca o sinal. Inverte e troca o sinal. Inverte o quê? Inverte os coeficientes. Então, o coeficiente do y vai para x. Então, o b que estava no y, você escreve no x. O coeficiente do x vai para y. Então, o a que estava no x vem para o y. E troca o sinal. Então, ó, inverte, já inverti. Troca o sinal do meinho aqui, ó, trocou para menos. Era mais, virou menos. E no lugar do termo independente, você abre a tua incógnita, que é a incógnita que faz com que isso aqui seja um feixe. Ela não é uma reta, são infinitas. É uma coleção de retas perpendiculares à tua referência. Tá bom? Vamos praticar um pouco? Então vamos lá. Exemplo 2, eu quero que você faça a equação do feixe nesses 3 casos. Então pause o vídeo, tente fazer sozinho. Conseguiu? Vamos conferir? Então vamos lá, gente. A ideia é inverter e trocar o sinal. Então você tem o 3, que é o coeficiente do x, ele vai para y. Você tem o 2, coeficiente do y, ele vai para x. E o menos vai ser trocado para mais. No lugar do 7, que é o nosso termo independente, você abre uma incógnita. Eu costumo usar a lambda, mas você está livre para usar a letrinha que você quiser. Tá bom? Vamos fazer de novo, letra B? Então vamos lá. Coeficiente do x é 2, então ele vem para y. O coeficiente do y, eu não vejo nada. Então é um 1 que está oculto. Esse mesmo que está oculto fica oculto aqui no x. E esse sinalzinho que é menos, você troca para mais. E aqui, ó, que não tem termo independente, não tem importância. É 0, né? Mas você vai abrir uma incógnita do mesmo jeito. Tem que ter incógnita se a tua equação é a equação de um feixe, tá? Então aqui está a equação do feixe de retas perpendiculares a essa reta aqui. No item C, você percebeu que a reta não está na forma geral? Está na forma reduzida. Então é ideal que você perceba que dá para fazer diferente. Claro que dá para você passar o y para cá. Sim, pode. Se você quiser fazer isso, pode. Ah, eu fiz. Ótimo. Tá? Não tem importância nenhuma. Mas se você não quiser, você pode identificar visualmente o 3 como sendo o coeficiente angular dessa reta. Aí você vai inverter e trocar o sinal. Nós treinamos isso no primeiro exercício. Então, inverte e troca o sinal, fica menos 1/3. E aí você monta a sua reta usando menos 1/3. Eu montaria ela reduzida. Se eu estou nesse momento aqui, eu prefiro ela reduzida. Então, menos 1/3 x mais uma incógnita. Você sempre tem que colocar a sua incógnita se é um feixe de retas perpendiculares, tá? Ou um feixe de retas paralelas. Um feixe de retas. Tá bom? Ok. E agora chegou a hora da gente treinar exercícios sobre isso. Então, agora um exercício padrãozinho, como vai aparecer muitas vezes para você. Olha o que eu tenho aqui, ó. Uma reta R passa pelo ponto A e ela é perpendicular a essa reta que foi dada aqui, que era a equação. Que equação? Equação da reta R. Então vamos fazer de 2 maneiras, tá? 2 maneiras. Primeira maneira, usando a equação ponto M. Lembra a nossa aula sobre a equação ponto M? Equação ioiô michôchô? Então, como que você faria isso usando ioiô michôchô? Então, equação ponto M. Preciso de um ponto, eu tenho esse ponto. Preciso de um M, o M da reta R. Não tenho o M da reta R. Então vamos correr atrás? Como? Na nossa referência. A referência é a reta x mais 2y menos 2 igual a 0. Eu quero saber o coeficiente angular dessa reta para depois descobrir o coeficiente angular da reta R. Então vamos isolar o y, tá? Vamos isolar o y. Então vou passar o x para lá e dividir por 2. Então passei o x dividir por 2, ficou menos x sobre 2. E vou passar o menos 2 para lá e dividir por 2 também. Por que dividir por 2? Porque aqui é 2y, né? Então passei para cá, ficou menos 1, troco o sinal, mais 1. Bom, esta é a minha equação, a mesma equação da referência, só que na forma reduzida. Qual é a vantagem da forma reduzida? É que você enxerga o coeficiente angular como sendo o coeficiente do x. O que eu estou vendo aqui? Estou vendo um oculto, na verdade não estou vendo se está oculto, né? Mas eu estou vendo o quê? Um menos 1 sobre 2. Então o coeficiente angular dessa reta é menos meio. Com esta referência, eu consigo o que eu queria. Como é mesmo? Inverte, troca o sinal. Inverte o meio, vira 2, né? Troca o sinal, fica positivo.
Então, o coeficiente angular da minha reta R é 2. Eu não queria isso? Queria. Já tenho ponto, já tenho M. É só montar ioiô michôchô, a sua equação ponto M. Então, como é que fica? Y menos o Y do ponto, que é 5, igual a 2 vezes, né, o coeficiente angular, 2 vezes, x menos o x do ponto, x menos o 1. E aí você faz a distributiva aqui, né? Y menos 5, 2 vezes x menos 2. E aí você pode montar como você quiser. Tipo, quero deixar reduzida. Então leva o 5 para o segundo membro, ficaria y igual a 2x mais 3. Ou, se você preferir, traz tudo para o mesmo membro e deixa igualado a zero. Equação na forma geral. Tanto faz, né? Tanto faz. Fica a seu gosto, fica a sua escolha. Agora, eu quero mostrar para vocês a maneira que eu prefiro, tá? Ela é mais rápida, ela é mais eficiente quando a tua reta está na forma geral. Como que é? Usando o feixe. Então, a tua reta referência está na forma geral, não é isso? Então, você monta o feixe invertendo e trocando o sinal. Então, você tem aqui ó, o coeficiente 1 que está oculto aqui, você leva para o y. O coeficiente 2 do y, você leva para o x. O sinalzinho de mais você troca, então fica menos. E aí você coloca uma incógnita no termo independente. O que é isso daqui? É o conjunto infinito de retas perpendiculares a essa. Mas qual que você quer? Eu não quero infinitas retas, eu quero uma em específico. Eu quero aquela que passa pelo ponto A. E é o ponto A o meu ponto de controle, porque ele pertence à reta R. Então você substitui as coordenadas do ponto A na tua reta, né, na tua equação do feixe, e com isso descobre o lambda. Nós já fizemos isso na aula 13, quando era o paralelismo, que é a mesma coisa, tá certo? Então vamos lá. Eu coloco o 1 no lugar do x, 2 vezes 1, coloco o 5 no lugar do y e calculo meu lambda. Então aqui vai ficar 2 menos 5 dá menos 3, passa para lá, meu lambda vai dar 3. Esse lambda substituo na equação do feixe e eu descubro então a equação da reta 2x menos y mais 3 igual a 0. Veja, igualzinho, ainda bem, né? A gente fez um exercício de outra maneira, mas o resultado tem que estar a mesma coisa. Por que eu gosto disso? Porque para esse caso ela é mais curtinha. Tá bom? Muito bem. Falta uma coisinha só para a gente encerrar essa aula, que é o seguinte. Algumas vezes você vai ter retas que são mais fáceis do que essas. Retas que são verticais ou horizontais. Então, quando você tiver uma reta horizontal, como que é uma reta perpendicular a ela? Tem que ser uma reta vertical. Então, perpendicular a uma reta horizontal é vertical. E perpendicular a uma reta vertical é horizontal. Se a minha reta ela é norte-sul, né, ela é vertical, perpendicular a ela vai ser leste-oeste, vai ser horizontal. Tá? E o que isso me ajudaria? Em alguns casos, para falar a verdade, em muitos casos, a tua reta é horizontal ou vertical. Você tem que reconhecê-las. Nós já vimos isso também em aulas passadas. Se você não lembra, tem que praticar. Geometria analítica, quanto mais você pratica, quanto mais você conhece, mais fácil ela fica. Ao ponto de você começar a gostar. Acredite. Tá? Então vamos ver. Como que você faz o quarto exercício? Quer tentar sozinho? Então tenta. Pausa o vídeo, tenta fazer. Conseguiu? Vamos lá. Olha, essa reta aqui é uma reta que só tem a letrinha Y. Nós vimos que retas que só tem uma letrinha, ou ela é horizontal, ou ela é vertical. Se for a letrinha Y, ela é horizontal. Se for a letrinha X, ela é vertical. Nós já vimos isso, tá? Retas horizontais, só tem a letra Y. Retas verticais, só tem a letra X. Como que a gente faz, então, isso aqui de uma forma bem bacana? Se a minha reta de referência é horizontal, a perpendicular a ela vai ter que ser vertical. Fazendo um esboço, eu teria o meu ponto A aqui e uma reta vertical que passa por ela. Se a minha reta é vertical, a equação que eu estou buscando só tem uma letrinha x. Mas x igual a quanto? Olha que o nosso ponto não passa pelo ponto A. O x do ponto A não é 2? Então aqui tem que ser 2. Essa é a resposta. Olha que rápido, tá? Por que foi rápido assim? Porque você percebeu que era um caso particular e soube tratar desse caso particular. Eu recomendo muito isso, que você tenha conhecimento amplo, que você consiga lidar com os vários casos
da melhor maneira. Se você só sabe uma maneira de fazer as coisas, você vai fazer tudo daquele jeito e você vai gastar tempo demais em situações que não exigem isso. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, me dá um joinha aí, clica no gostei, clica no like, tá joia? E inscreva-se no meu canal, né? Inscreva-se no meu canal, nunca esqueça disso. Aí você recebe as notificações, toda aula nova que eu colocar, você recebe um e-mail avisando, olha, o Eloy colocou uma aula nova. Beleza, gente? Então é isso aí. Um grande abraço, fiquem com Deus.